o que vem à sua mente quando você escuta a palavra detox? Detox, que é uma abreviação de detoxificação, ou então desintoxicação, é um termo utilizado para os processos orgânicos de eliminação de toxinas. Ambas palavras muito semelhantes e de mesmo significado, como acabaram de ouvir, porém, de maneira geral, o termo desintoxicação ele é mais utilizado para clínicas de reabilitação, onde pacientes chegam intoxicados e precisam fazer a remoção fisiológica e induzida de algum agente tóxico. Já o termo detoxificação ele é mais usado quando nos referimos a estratégias terapêuticas utilizadas para auxiliar o corpo no processo natural de eliminação de toxinas. Quando falamos detox, as pessoas logo associam a um movimento de remoção. Por exemplo, vou fazer um detox de telas. Ok, vou ficar alguns dias sem utilizar celular, sem ver televisão. Beleza, eu entendo essa ideia. Ou então no final do ano eu vou fazer um detox da cidade. Logo nós imaginamos que a pessoa vai passar mais dias no campo, na praia, na fazenda. Beleza, tudo certo, eu entendo essa ideia de utilização dessa palavra. Para a maioria das pessoas, é sempre uma ideia de remoção. Mas esse conceito de apenas remover ou excluir não serve para o nosso organismo quando nós pensamos em detoxificar o fígado, que, como vimos na aula anterior, é o principal órgão responsável pela eliminação de toxinas. Então, as ideias de dietas restritivas, como por exemplo, dieta da sopa, pois é, as pessoas falam sobre isso, tá? Ou então dieta do suco verde, elas acabam sendo mitos. Bioquimicamente não faz sentido. Inclusive, essas ideias trazem risco e não benefícios. O suco verde, como no exemplo que eu trouxe, ele pode estar contido na estratégia de uma dieta detox, mas ele não pode ser a estratégia. Como veremos no transcorrer dessa aula, quando pensamos em detoxificar, precisamos pensar em aumentar o aporte de nutrientes e não em restringir. Mas sim, também, é claro, precisamos pensar em eliminar ou reduzir agentes que sobrecarregam o nosso corpo. Então vamos lá, pessoal. Novamente, e para ficar bem gravado na mente de todos, tá legal? O que é detox? Detox é a capacidade que o nosso corpo tem de identificar substâncias estranhas, metabolizar elas em formato que possam ser eliminadas do nosso corpo e posteriormente eliminá-las. E esse processo de eliminação, ele acontece basicamente pelo nosso sistema urinário e também através das fezes. E como qualquer processo químico, ele tem um começo, um meio e um fim. É importante deixar claro que quando falamos em detox, não nos referimos a apenas eliminar substâncias tóxicas que ingerimos através da alimentação. Detox também é o processo pelo qual eliminamos produtos finais gerados pelo nosso próprio corpo através de qualquer função básica, incluindo as funções vitais como respirar, se alimentar, se exercitar e até mesmo pensar. Toda reação em nosso corpo gera radicais livres. E o acúmulo de radicais livres, e eu quero que você guarde esse nome, tá bom? Radicais livres, guarde na cabeça que daqui a pouco eu volto e falo mais sobre eles. Aqui e agora é importante entender que o detox é o processo de metabolização de qualquer substância no nosso corpo. Toda célula do nosso organismo faz detox, porém, o local onde ocorre com maior intensidade e efetividade é o fígado. Basicamente, o que é difícil e mais complexo de metabolizar, o corpo manda lá para o fígado. E o fígado, como vimos, se vira muito bem fazendo isso. Ele consegue metabolizar qualquer coisa. Só que esse processo, que ocorre em etapas e que também veremos quais são essas etapas daqui a pouco, geram radicais livres que nesse momento podemos chamar de toxinas. E o fígado também consegue, em condições normais, consegue neutralizar essas toxinas e eliminá-las. Mas onde que está o perigo? Bom, o perigo ele está nos excessos. No caso, é o sedentarismo, o consumo excessivo de alimentos industrializados, de drogas, de álcool, os medicamentos, como vimos na aula anterior. Nesses momentos, você sobrecarrega o fígado e aí ele não consegue dar conta de metabolizar tanta coisa e ainda, ao mesmo tempo, neutralizar essas toxinas que são os restos de metabolização. Nesse momento, essas toxinas escapam, vão para a corrente sanguínea e começam a causar aqueles danos que são os sintomas disfuncionais e específicos, como vimos na aula passada. Aliás, se você ainda não assistiu a nossa aula 01, está dando mole, tá legal? Depois daqui, volta lá e assiste de novo para ficar bem fixo na sua mente. Mas agora eu falo novamente, tudo aquilo que é saudável, como comer bem, se exercitar, pensar, trabalhar,
geram toxinas, mas que são neutralizadas pelo fígado. O risco está na sobrecarga, e aí precisamos ter a detoxificação funcionando a pleno. Porque todo mundo aqui vai estar exposto. São os agrotóxicos, os produtos de higiene e limpeza, os aerosóis, aquele cheiro gostoso de carro novo. Tudo isso gera trabalho para o fígado e para não ter o acúmulo dessas toxinas, precisamos melhorar a função hepática. Mas vamos agora para as fases do detox. O detox ele é dividido em 3 fases. Chamamos de biotransformação ou então oxidação. A fase 2 ela é chamada de conjugação e a fase 3 é a chamada de eliminação. Eu gosto dessa lâmina que está aparecendo aqui na tela para vocês, que é do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional, onde eles colocam de maneira bem resumida e prática esse processo de detox e o suporte nutricional necessário para o processo de detox. Se você der um print aqui na tela agora, você vai conseguir acompanhar todos os nutrientes necessários para que o detox ocorra a pleno. Por isso que no início dessa aula eu falei que dietas restritivas, que apenas dietas restritivas, não são úteis para o detox, porque não serão capazes de sustentar este processo. E como mostra a lâmina, o que mais gera dificuldades de detoxificação são os famosos xenobióticos. Xenobióticos que são medicamentos, pesticidas, aditivos alimentares, metais pesados, poluentes ambientais, agrotóxicos. Tudo isso é considerado um xenobiótico, que é algo que meu corpo não reconhece como algo natural e, portanto, precisará de um esforço extra para metabolizar. Mas o que acontece? Esses xenobióticos são compostos lipossolúveis. Se são lipossolúveis, eles são compostos não polares e eu não consigo, então, eliminá-los com facilidade. Só para entender, polar é aquilo que se dissolve na água, beleza? Logo, ele é facilmente eliminado. Os xenobióticos, eles são não polares, são lipossolúveis, se misturam com a gordura e, portanto, são de difícil eliminação. O corpo, então, manda esses xenobióticos para o fígado para que nesse órgão ocorra o famoso detox, que basicamente é o processo de transformação de uma substância lipossolúvel em hidrossolúvel. Isso ocorre nas fases 1 e 2. E depois vamos para a eliminação, que irá ocorrer então pelas fezes, urina, suor ou até mesmo respiração. Lembrando que esse processo aqui, que ocorre em fases, cada fase terá enzimas que vão quebrando esses xenobióticos, ok? E cada metabolização são gerados radicais livres. Então o fígado precisa ter recursos para lidar, como eu já falei, tanto com a quebra do xenobiótico, quanto de recursos para neutralizar os radicais livres. É muita coisa para um único órgão, por isso que ele precisa sempre estar saudável. E se você observar a imagem que eu mostrei, você vai perceber que as fases elas não são dissociadas, ou seja, elas precisam acontecer em sequência. Como cada fase precisa de nutrientes específicos, a depender da sua condição atual, pode ser que o detox aconteça de maneira satisfatória na fase 1, mas não vá tão bem na fase 2. E isso aqui, gente, é um terror. Porque na fase 1, nós transformamos a toxina em hidrossolúvel e isso a deixa mais reativa. Se o detox parar aqui, você traz mais danos para o seu fígado e acontece aquilo que eu já falei. Essas toxinas saem do fígado sem capacidade de serem eliminadas. Por isso que quando pensamos em suplementar, precisamos pensar em suplementar aquilo que vai satisfazer as fases 1 e 2 do detox principalmente. Então, bem bonitinho, tá legal? E resumidinho, vou falar sobre essas 3 fases agora. A fase 1, ela é chamada de oxidação ou então biotransformação. Aqui, de maneira bem simples, o fígado recebe as toxinas que chegam até ele e que possuem um tamanho grande. Então, com o auxílio de algumas enzimas, em especial as do citocromo P450, e aqui é importante citar o papel de alguns nutrientes, como é o caso da riboflavina, niacina, molibdênio, zinco, ferro para a formação dessas enzimas, além de antioxidantes, como é o caso da vitamina C. Então, na fase 1, vem essa toxina lipossolúvel de tamanho grande, o fígado a oxida e a divide em partes menores, ok? Basicamente é isso. Ele pega a toxina grande e a divide em partes menores. Já a fase 2, conhecida como conjugação, é o processo de transformação desse pedaço de toxina, agora pequena, em uma substância polar, mais hidrossolúvel, ou seja, com capacidade de ser diluído em água para posteriormente ser mais facilmente eliminada. Nessa fase também são necessários outros nutrientes, como é o caso do cobalto, do cobre, aminoácidos, como é o caso da glutamina, da cisteína, selênio, cobre e também antioxidantes, como a coenzima Q10
e carotenos. E por fim, nós chegamos então à fase 3, chamada de eliminação, aonde será eliminada essas substâncias através das fezes, da urina, respiração e suor. Mais ainda, nesta fase temos a necessidade da presença de nutrientes como zinco, selênio, manganês, cobre, flavonoides e tocoferóis, além, é claro, de água. Não se esqueça, um corpo bem hidratado irá fazer toda a diferença. Além dessas vias metabólicas apresentadas nessas fases, a todo instante o fígado estará produzindo o quê? Uma enzima conhecida como glutationa. E falando nela, falamos da importância novamente da variedade nutricional, pois essa enzima ela é formada por 3 aminoácidos, que são a cisteína, a glicina e o ácido glutâmico. Mas deem atenção especialmente para a cisteína, pois ela é chamada de aminoácido limitante para a formação da glutationa, ou seja, sua presença em grandes quantidades no corpo é de suma importância para a sua formação. E lembra também que eu falei no início do vídeo que radicais livres também podem ser chamados de toxinas, e inclusive que seriam produzidos mesmo em reações ditas saudáveis? Pois é, todo o processo de detox gera muitos radicais livres, e é justamente a glutationa uma das principais responsáveis com o auxílio de uma outra enzima chamada superóxido por neutralizar e também eliminar esses radicais livres. Então guarde esse nome, glutationa, pois ela é a principal responsável pela qualidade do processo de detox. Então saber como construir ela é essencial. E na próxima aula eu vou falar muito sobre ela, beleza? Mas agora, resumindo, detoxificação é o processo pelo qual o fígado faz a quebra de compostos xenobióticos, depois os torna mais hidrossolúveis e por fim os elimina. A todo instante, nesse processo, são gerados também radicais livres, os quais o fígado também precisa neutralizá-los. Lembro que essa função de detox é comum a esse órgão e ele o faz com maestria. Porém, quando sobrecarregado, ele perde a eficiência e surgem os sintomas disfuncionais específicos e alterações em marcadores bioquímicos, como eu falei na nossa aula anterior, a aula 01. E não esquecer que para tudo isso precisamos de abundância, gente, de nutrientes, e não de restrição alimentar. Chamamos o fenômeno estresse oxidativo de toxinas ocultas porque, para termos didáticos, preferimos nos referir aos agentes poluentes, medicamentos, aditivos, enfim, como toxinas. Mas a verdade é que eles entram no corpo e mesmo não sendo saudáveis, eles não necessariamente irão se tornar toxinas. Isso porque, como vimos, o fígado tem totais condições de metabolizá-los e posteriormente eliminá-los. Claro que para essa eliminação ocorrer a pleno, este fígado precisa estar com seu mecanismo detox funcionando muito bem. Porém, em toda a metabolização irão surgir moléculas muito pequenas, porém extremamente instáveis, chamadas, como eu já falei, de radicais livres. Elas são os produtos finais de toda e qualquer metabolização, e quanto mais esse fígado é forçado, maior o foco de produção desses radicais livres. Esses radicais livres em excesso passam a provocar danos em células do corpo, prejudicando o funcionamento adequado do organismo, levando a aqueles sintomas disfuncionais que eu já falei tanto e tanto nas aulas anteriores. Porém, os danos provocados pelos radicais livres são lentos e progressivos. Basicamente, eles precisam ser acumulados para trazerem riscos. Então, no malabarismo do fígado, para fazer o seu detox, existe uma certa prioridade na neutralização das toxinas reais, aquelas que chegam pela circulação do fígado. Lembra que na aula 01 falei do metabólito gerado pelo paracetamol, chamado de benzoquinainamina? Pois é, esse é um metabólito que, em poucas concentrações, já provocam lesões hepáticas. Então, o fígado ele vai dar o seu jeito de neutralizá-lo. Porém, todo o processo químico gera o quê? Produção de radicais livres. E toda a energia do corpo está direcionada nessa neutralização das verdadeiras toxinas. Os radicais livres então começam a se acumular. E os radicais livres também precisam ser neutralizados. Porém, como falei na aula 01, escolhas do corpo. Um corpo pouco nutrido ou muito sobrecarregado faz escolhas de prioridades. E aí, na escala, do que é mais importante, esses radicais livres vão escapando e se acumulando e formando, então, o famoso estresse oxidativo. Mas vamos lá. O que é o estresse oxidativo? Um fenômeno falado por tanta gente, mas entendido por poucas pessoas.
O estresse oxidativo ele é um fenômeno que ocorre em nosso corpo a partir do desbalanceamento entre duas moléculas, que são os radicais livres, também podendo serem chamados de toxinas quando em excesso, e os antioxidantes. Beleza? Até aí tudo certo. De maneira bem simples, podemos dizer que os radicais livres são produtos finais de reações do nosso corpo, como por exemplo, a respiração, a digestão e até mesmo quando fazemos atividades físicas, estamos também gerando radicais livres. E esses radicais livres trazem danos ao nosso organismo, pois são moléculas muito reativas e que passam a atacar outras células do nosso corpo, podendo então prejudicar outras funções importantes para nós. Para lidar com esses radicais livres, o corpo possui mecanismos de controle destas substâncias, conhecidos como os antioxidantes. Então, para um corpo se manter saudável, é preciso existir um equilíbrio entre produção de radicais livres e de antioxidantes, como se fosse uma balança equilibrada. Imagine que nessa altura eu tenha a quantidade de radicais livres produzidas e nessa mesma altura eu tenho os antioxidantes produzidos. Esse seria o estado perfeito de saúde. Porém, a depender da minha exposição e de hábitos nocivos, a minha produção de radicais livres pode aumentar, enquanto a minha produção de antioxidantes pode não acompanhar então esse volume de produção de radicais livres. Nesse momento, eu tenho o fenômeno chamado estresse oxidativo, que é um desbalanceamento entre a produção de radicais livres e de antioxidantes. Como já citado anteriormente por mim nesse vídeo, os radicais livres são produtos finais de todas as reações do nosso corpo, incluindo as vitais para o nosso ser, como é o caso da respiração. Para atividades saudáveis, como respirar, fazer digestão, pensar, atividades físicas, normalmente a quantidade de antioxidantes que nós temos será o suficiente para eliminar esses radicais livres. Porém, o risco está em quando exigimos demais do corpo, como estamos falando aqui insistentemente nesta aula. Tudo aquilo que sobrecarrega o organismo faz com que nosso corpo tenha um esforço maior para metabolizar esses excessos. E com isso, a produção de radicais livres cresce e, por consequência, teremos mais danos às nossas células e inúmeros efeitos colaterais à nossa saúde podem surgir. E você pode estar aqui se perguntando, se o detox ocorre em todas as células, qual seria então o órgão que mais produz essas espécies reativas? Pois é, bem óbvio, não é mesmo? E se você falou fígado, parabéns, você acertou. Só para deixar claro, o processo de inativação de radicais livres, e eu posso chamar aqui de detox, ocorre em todas as células, porém é o fígado o polo formador destas substâncias, ok? Então, não tem jeito, vai e volta, e quando se pensa em saúde, o fígado vai sempre ser o alvo, ser o objeto de estudo, o ponto de partida sobre como ter mais saúde. O ponto em comum sobre tudo que estamos falando é o seguinte: tanto para neutralizar as toxinas malvadonas, como é o caso da benzoquinamida e os radicais livres, os mecanismos de detox são praticamente os mesmos. Nutrir o corpo através de nutrientes que irão formar as enzimas antioxidantes endógenas, como a glutationa, a superóxido, a catalase, e também usar de antioxidantes exógenos, como é o caso da vitamina C. Em ordem de prioridade, o fígado, já que estamos falando sobre ele, vai dar prioridade para a metabolização do que traz dano mais imediato. E se sobrar reservas dessas enzimas, vai neutralizar os radicais livres. Meus amigos, mais uma aula intensa. Espero que tenham entendido as fases da detoxificação e o que é o estresse oxidativo. Em nossa próxima aula, veremos estratégias terapêuticas sobre como nutrir e aumentar a produção das defesas do nosso fígado e conseguirmos um detox funcionando a pleno. Aguardo você em nossa próxima aula.